Vivemos uma era de extremos. De um lado, o avanço dos direitos das mulheres, a luta pela igualdade e o empoderamento. Do outro, um movimento crescente que questiona as origens, os impactos e até as intenções do feminismo moderno. Mas afinal, o que aconteceu no meio do caminho? Para entender o ponto em que chegamos, é preciso voltar ao início. As raízes de um movimento que começou com um objetivo nobre: dar às mulheres os mesmos direitos e oportunidades que os homens. No início do século XX, as mulheres enfrentavam restrições duras. Não podiam votar, muitas não tinham direito à propriedade e eram legalmente dependentes dos maridos. As primeiras ondas do feminismo nasceram para mudar isso e trouxeram avanços reais: direitos políticos, acesso à educação e liberdade profissional. Era o início de uma transformação histórica. Mas com o crescimento das grandes corporações americanas, surgiram novas perguntas. Alguns pesquisadores e críticos apontam que as famílias mais poderosas dos Estados Unidos, como os Rockefellers e os Carnegies, teriam se interessado em apoiar o movimento. Segundo relatos e documentos históricos, havia um interesse prático: ampliar a força de trabalho, gerar mais arrecadação de impostos e moldar novas gerações através do sistema educacional público. Era o início de uma nova fase: o feminismo como ferramenta de transformação social e também econômica. O impacto social e as contradições modernas. A nova dinâmica familiar alterou a sociedade de forma profunda. Crianças passaram a ser criadas cada vez mais cedo em creches e escolas públicas. As taxas de natalidade caíram. E, segundo alguns especialistas, a sensação de insatisfação feminina aumentou nas últimas décadas, mesmo com o avanço dos direitos e da independência econômica. Enquanto o feminismo abriu portas, também trouxe desafios inesperados: o isolamento, a solidão e a competição constante. Muitas mulheres passaram a se questionar: se temos mais liberdade, por que estamos mais cansadas, mais ansiosas e menos felizes? Ao mesmo tempo, o mercado se apropriou do discurso feminista. A ideia de empoderamento virou produto: campanhas publicitárias, cosméticos, slogans. O conceito de força feminina passou a ser usado para vender desde carros até planos de saúde. O movimento, que começou como revolução social, acabou em parte sendo transformado em estratégia de marketing. Mas isso não apaga suas conquistas. O feminismo garantiu direitos fundamentais, mudou leis e abriu oportunidades antes inimagináveis. A questão que surge agora é outra: o que realmente traz felicidade, realização e propósito? Ser igual ou ser valorizado nas diferenças? A virada corporativa e o mercado de trabalho. Com o tempo, o discurso evoluiu. Trabalhar fora se tornou símbolo de independência e empoderamento. As mulheres começaram a ocupar o mercado de trabalho em massa. A partir da década de 1970, mais de 75% das mulheres entre 25 e 54 anos já estavam empregadas. Mas junto com essa conquista, veio uma mudança profunda na estrutura familiar. Menos casamentos, menos filhos, e uma rotina de trabalho que passou a consumir tanto homens quanto mulheres. Décadas depois, surgiram vozes dissonantes. Mulheres que um dia marcharam pelo movimento feminista começaram a questionar seus resultados. Algumas afirmam que, ao buscar igualdade, o feminismo moderno teria trocado a liberdade pela sobrecarga. Agora, as mulheres trabalham tanto quanto os homens, mas continuam sendo cobradas como mães, esposas e provedoras. Essa sobreposição de papéis criou um novo tipo de exaustão, não apenas física, mas emocional. Enquanto isso, as empresas e os governos colhiam os frutos. 2 rendas por família significavam mais consumo, mais impostos e menos tempo livre para reflexão e contestação. A promessa de liberdade se transformou para muitos em um novo tipo de dependência: a do sistema econômico e do tempo escasso. Entre o ideal e o resultado, o feminismo deu às mulheres direitos fundamentais, disso não há dúvida, mas também abriu portas para novas contradições: a sobrecarga, o isolamento e a dificuldade de conciliar carreira e vida pessoal. Hoje, o debate não é mais sobre igualdade de direitos, mas sobre o sentido do equilíbrio. Homens e mulheres ainda buscam compreender como dividir responsabilidades e sonhos sem transformar a igualdade em competição. Alguns estudiosos argumentam que a verdadeira igualdade não está em fazer o mesmo, mas em ter o mesmo valor, reconhecendo as diferenças e as complementaridades. O desafio da nova geração é resgatar a essência do movimento, sem cair em extremos ideológicos. O futuro do feminismo talvez dependa disso, de como ele se adaptará a um mundo em que a luta não é mais apenas por direitos, mas por bem-estar, propósito e equilíbrio. O feminismo mudou o mundo, e continua mudando. Entre o progresso e a crítica, o desafio agora é entender como equilibrar forças, sem transformar liberdade em fardo, nem igualdade em guerra. O verdadeiro empoderamento talvez esteja em reencontrar o equilíbrio entre o homem, a mulher e o valor de suas diferenças.